Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura mais uma vez para falar sobre Tate no Yusha, ou The Rising of the Shield Hero, ou o anime do cara do escudo. Eu vou começar literalmente pelo começo, porque no começo a gente já tem algumas informações interessantes para discutir. Tá? Discutir, eu não estou certo ou errado, discutir. A primeira coisa é a rainha finalmente aparece. A rainha finalmente aparece e ela tem lá os Zambus dela, né? Ela tem os ninjas secretos dela ali que conversam com ela, estão sempre em posição de ninja para poder falar com ela. Mostra que ela tem uma preocupação com o herói do escudo, que é a questão de ela achar, ela ter um alívio com relação a ele ter uma escrava. Ela fala literalmente isso, que acha um alívio ele ter uma escrava. E aí a gente pode ter duas interpretações, a interpretação que é a mais lógica, que é ruim, e a interpretação do ponto de vista do autor, que eu acho um pouco equivocada, mas que mesmo assim vamos considerar. Ela está validando a escravidão. O fato é isso, ela está validando a escravidão, ela está validando o fato que ele ter uma escrava é algo positivo. O que faz sentido porque no mundo dela, naquele reino, a escravidão é liberada. Se ela não concordasse, eu acharia mais contraditório do que ela concordar. Mas ela concorda que escravidão é uma coisa boa, a ponto de achar legal que o Naofumi tenha uma escrava. A gente também pode interpretar que, na verdade, ela não está falando da escravidão quando ela fala que é alívio, mas do fato de ele ter uma pessoa para ajudá-lo, mesmo que seja uma escrava. Mesmo assim, ainda fica uma relação dúbia, porque a gente tem uma concepção de que a escravidão é uma coisa errada, e a gente está vendo alguém validando a escravidão. Então, para mim, que já tenho conceitos formados, eu não consigo concordar com o anime de que isso é uma coisa positiva, em nenhum aspecto. Você não gosta de comer jiló, tá? Você não gosta de comer jiló. Por mais que alguém te fale que jiló é bom, que jiló faz bem, que jiló é uma coisa maravilhosa, que jiló é lindo e que naquele país eles faziam jiló de uma maneira que é gostosa. Você não gosta de jiló. Eu não gosto de escravidão. Quando eu vejo uma obra trazendo para mim a informação de que escravidão é algo positivo, eu não consigo gostar disso, entendeu? Lá naquele mundo pode ser bom. Só que eu não consigo gostar dessa visão, entendeu? Eu não consigo gostar da visão de que a escravidão é boa, mesmo que seja numa obra que dê motivos para isso. Vocês estão entendendo? Não é uma questão de validar aquilo. Aquilo é lógico para a obra. Aquilo faz sentido para a obra. Porém, eu como pessoa não consigo admirar o que está sendo feito. Passando essa questão da escravidão e do porquê que ela está feliz, se ela está feliz porque o Naofumi tem uma escrava, ou se ela está feliz porque ele tem uma parceira, e vamos ser positivistas ao ponto extremo de considerar que ela não está sendo ela não está falando da escravidão, ela está falando da parceria. A gente tem aí, depois disso, a gente tem a cena do rei. O rei leva as moedas de ouro até o Naofumi, e eu quero falar um pouco sobre a infantilidade desse rei. Esse rei é extremamente infantil. Ele tem uma mente infantil. Tanto porque ele está sendo controlado provavelmente pela Mine ou Malti, eu não sei qual é o nome dela, afinal de contas, é um desses aí. Tanto porque ele está sendo controlado, e isso é um pouco de infantilidade, você ser tão inocente ou ser tão manipulável dessa maneira, porque crianças têm que obedecer. E elas às vezes são mimadas, mas no fundo elas têm que obedecer. Então ele é infantil também por causa desse ponto, mas também porque ele tem atitudes completamente infantis, que é, por exemplo, chegar com... fazer o subordinado dele chegar com ouro pro Naofumi, e aí que ele faz? Ah, mas você não vai ter não, porque a gente já liberou o seu escravo, então você não vai ter. É tipo aquela situação que a criança chega com doce pro amiguinho e fala assim, ó, eu tenho, você não tem. É infantil. O rei é extremamente infantil. E novamente, não é ruim isso. É uma característica da personalidade do rei. Eu até gosto que o rei tenha uma personalidade diferente, que não seja uma personalidade impositiva e adulta. Ele só é um velho infantil e bobo. Então eu acho que pode ser interessante abordar um líder infantil e bobo, e o impacto de um líder infantil e bobo numa sociedade. Então, ok, eu gosto dessa idiotice do rei, da infantilidade do rei, e o como isso afeta a sociedade dele ao redor, só que eu não estou vendo esse afeto, eu não estou vendo esse efeito na sociedade, eu estou vendo apenas o rei bobo. Eu gostaria de ver mais sobre essa questão, sobre o quanto um rei idiota impacta naquela sociedade, e eu não estou tendo acesso a isso.
Passando essa cena, a gente tem a cena dos heróis tomando partido com relação ao herói do escudo, no caso o arqueiro e o espadinha. Eles falam da batalha, que o filme na verdade venceu a batalha porque a Mine, ou Malt, ou sei lá o nome dela, interferiu. Aí a própria Malt fala uma coisa que eu falei no episódio passado. A gente poderia considerar as bolotas como uma interferência. E o anime comprovou isso. Comprovou que as bolotas podem ser consideradas uma interferência num duelo. Eu falei isso no último vídeo. Muita gente meteu o pau em mim. Chupa! Essa questão é primordial para o que acontece depois. Porque meio que as duas situações invalidaram a batalha. Então a gente não tem um vencedor de fato. A gente tem até um vencedor moral, mas naquele mundo, o vencedor moral que se dane, né? A gente não tem um vencedor de fato. O que a gente tem nessa batalha é um neutro. Então o herói do escudo, ele perderia, porque o rei falou que ia dar e não ia dar por causa da liberação da escrava Raftalia. Agora ele vai dar de novo porque a batalha foi cancelada. Então eles fizeram uma coisa com relação à escrava que não deveriam ter feito porque a batalha foi anulada naquele momento. Só que a questão aí é que qual o papel do rei nessa questão? Porque a gente tem um consenso ali, né, entre os heróis, o rei, a Malt. A gente tem um consenso que a batalha foi anulada. Mas quem decide de fato não é o rei. Então o rei viu tudo aquilo ali e resolveu considerar a batalha anulada e resolveu dar o dinheiro pro Naofumi, sendo que ele mesmo fez parte da Maracutaia. Ele podia muito bem falar assim: ó, os heróis, vocês não mandam aqui não, cara. Quem manda aqui sou eu. Eu tô falando aqui que o herói do escudo tem que se lascar. E ele vai se lascar sim, mas não foi o que aconteceu. Eles entraram no consenso entre os heróis ali, a Malt e o rei. Ele entraram no consenso que o Naofumi tinha que receber os R$500 e o prêmio dele, porque afinal de contas isso era referente a ele ter salvo a cidade de Lute e não referente à batalha. Existe uma lógica, só está faltando um pouco de coerência nos papéis. Eu estou falando dos papéis hierárquicos. A gente não tem hierarquia nesse ambiente, aparentemente. A gente tem pessoas chegando no consenso, e no consenso até é contraditório com o que elas pensam, porque a Malt não entra no consenso de que ela perdeu a batalha, que no caso o lanceiro perdeu a batalha. Ela não entra nesse consenso, e ela aceita do mesmo jeito. Por que ela tem que aceitar? Por que o rei tem que aceitar? O rei não tem que aceitar e a Malt não tem que aceitar. Porque nem o rei nem a Malt estão se preocupando com a moral nesse momento. Nem o rei nem a Malt estão se preocupando com a justiça. Se eles tivessem preocupado com a justiça, não teriam interferido na porra do combate, né? Então a gente tem uma dualidade aí nesses personagens, que eles aceitam coisas que a parte moral deles é contraditória. Eles aceitam decisões dos outros heróis, por exemplo, do espadinha e do arqueiro, apesar de discordar. Por quê? Isso eu não consigo compreender ainda dentro da personalidade dos personagens, entendeu? Mas eu consigo entender a decisão, apesar de tudo isso, só não acho que bate com a característica dos personagens apresentados. E isso também é comprovado porque é o seguinte: nessa mesma cena a gente tem a Raftalia se dirigindo ao rei novamente. No episódio passado eu já tinha achado estranho isso, e nesse episódio ela se dirige ao rei de novo. Ela é uma escrava demi-humana, falando com o rei. Por que isso não tem consequência nenhuma? Isso ainda me incomoda, porque, novamente, a gente tem bem delimitado: este reino não gosta de demi-humanos. Este reino considera demi-humanos uma raça inferior. Este reino odeia o Naofumi. Por que permitem que a escrava, que agora não é mais escrava, que depois vira escrava de novo, se dirija ao rei sem nenhuma consequência? O que a gente tem demonstrado é que esse rei não tem força alguma, apesar de parecer ter. Ele não tem imposição alguma, ele não tem nenhum tipo de... As pessoas podem se dirigir a eles de maneira desrespeitosa ou cômica ou de alguma outra maneira, sim, e ele não vai fazer nada, porque não quer fazer, porque sei lá por quê. Eu não tenho muito o porquê ele não punir alguém que está se dirigindo a ele diretamente, que é o rei, de uma maneira informal, né? Isso já aconteceu no episódio passado, isso aconteceu nesse episódio de novo. Aparentemente, o rei estar ali não tem muita importância. Ele só define os prêmios. É isso que eu estou entendendo da relação deste reino com o próprio rei, entendeu? Ele não tem tomada de decisão. Eu não vejo ele na tomada de decisão de fato, embora ele tenha tomado uma decisão no episódio passado de que o Naofumi deveria obrigatoriamente lutar. Eu vejo as coisas tudo muito formais. Como se fosse um jogo quando você vai na salinha lá do rei
e bate papo com o rei, você sobe uns predinhos, vai no Tibia, por exemplo. Você vai no Tibia, você vai falar com o rei diretamente, não tem uma pausa assim, várias pessoas parando você porque você está falando com o rei. Você pode, como você não pode atacar ele porque ele é NPC, então tudo bem você passar por tudo, mas é esse o caso em The Rising of the Shield Hero? Eu não sei dizer, sinceramente. Aparentemente o consenso, como eu disse, é muito mais importante do que o papel do rei em si. Mesmo que ele esteja contrariado, ele aceita. Não sei dizer o que ele faz ali. Aí a gente tem a cena que eu parei para respirar um pouco, que é o Naofumi e a Raphtalia colocando o selo de escravidão. E para mim isso não faz o menor sentido. Apenas aceite que isso é uma coisa completamente desnecessária, que se ela não existisse estaria tudo bem no anime. O Naofumi fala, não precisava colocar nela de novo. Por que o cara tá colocando mesmo assim? Porque ela pediu? Ela tá pedindo para ele colocar um selo nela e ela fala que é um símbolo da fé dele. Por que isso? Agora vamos pegar essa frase. Por que isso é um símbolo da fé dele se ele tá falando que não precisava? Se ele falasse para ela, ó, é o seguinte, eu quero que você tenha um símbolo da escravidão de novo para provar para você que eu tenho fé em você. Eu não tô entendendo o porquê disso. Qual é o... Eu buguei, cara. Eu estou bugado nesse exato momento porque eu não consigo interpretar alguma ação lógica do porquê ela vai pedir isso para ele, ou porquê ele pede isso para ela, ou porque ele pediria, ou porque ela pediria. Se fosse um símbolo da fé que ela tem nele, poderia fazer algum sentido. Porque a gente teria ela falando assim diretamente para ele: olha, você pode colocar o símbolo de escravo em mim, que eu tenho certeza que você não vai fazer mal nenhum para mim. Isso é ela tendo fé nele. Agora, ele tendo fé nela, eu não consigo interpretar em nenhum momento algum lado positivo. Ou algum motivo para ela ter colocado isso, para ela ter colocado essa trava da escravidão. Eu realmente não tenho nenhum motivo para entender o que ela pensou. Isso não é explicado. Ela coloca o símbolo no meio dos seios e pergunta o que ele acha. Por que isso é um símbolo de fé? Por que isso é um símbolo de fé dele? A maneira mais distorcida possível que a gente poderia considerar isso, pegar a fé dela e transformar na fé dele. Então seria algo do tipo: porque eu sei que você tem fé em mim, eu tenho fé que você não vai fazer mal a mim, então por isso eu coloco a maldição da escravidão. Isso é uma reversão de fé. Eu tenho fé em você e isso significa que você tem fé em mim. Isso é contraditório, isso não faz muito sentido, entendeu? Acho que eu fiquei claro com relação a essa parte, que não faz muito sentido do ponto de vista dele, de ele ter fé nela e aí ela colocar essa maldição. E faz muito mais sentido se for do ponto de vista dela, na crença dela de que ele não vai fazer nada com ela e por isso tá tudo bem. Bom, aí a gente passa isso, tem o cara faz o cara faz lá o gacha dele com um ovo e acaba conseguindo a Filó. Eu vou chamar ela de Filó, tá? Mas o nome dela é Firo. Eu vou chamar ela de Filó, porque é mais fofinho chamar ela de Filó. E vai ser a Filó. A gente vê que para ele ainda é um problema se comunicar, porque nas cenas seguintes a gente tem a questão de que ele não sabe ler os livros desse mundo, e a gente vê que a Raphtalia provavelmente vai ajudar ele com relação a isso. Então agora ela é um utilitário maior do que apenas uma espada, agora ela é um Google Tradutor. Não estou falando do ponto de vista dele. Ele confia mais nela, mas ao mesmo tempo ele ainda não colocou nenhuma outra função nela que não seja a de traduzir coisas e usar ela como espada. Ele ainda não colocou nada além disso. Eu achei interessante essa parte toda porque mostra um pouco de coerência com relação às atitudes dele e às consequências, né? Então, por ele ter salvo o vilarejo de Lute, ele tem algumas consequências positivas. Então é o mundo mostrando que as ações dele têm consequências e que ele pode esperar coisas melhores para o futuro. Eu acho isso interessante, eu acho isso uma parte interessante do episódio que a gente pode aproveitar para frente, que a história pode aproveitar para frente, que é continuar dando essas consequências positivas pelas ações dele e começar a mudar a visão, que é o que eu falei acho que no primeiro ou segundo episódio, que é mudar a visão dele pelas atitudes dele. É muito sobre o que ele faz e não o que ele fala, então atitudes são muito mais valorosas do que palavras, e essas atitudes geram simpatia, essas atitudes geram coisas positivas no mundo.
tanto que ele agradece pela primeira vez, acho que do anime, a pessoa, porque ela está fazendo algo bom para ele depois de ele ter feito algo bom para essa pessoa. Eu acho esta parte interessante, que é a parte de a gente ver como funcionam as consequências das coisas pelas atitudes e não pelas palavras. Aí eu queria falar de um outro ponto, que é um ponto mais técnico. Quando a Filó nasce, ele fala sobre imprinting. Imprinting para quem não conhece, é um comportamento típico de aves. A gente tem isso em etologia, que é o estudo do comportamento animal, onde os patinhos, por exemplo, ao nascer, eles têm um período, um tempo determinado, que a primeira coisa que eles veem é o que eles vão seguir, é o que eles vão imitar. Esse é o comportamento de imprinting. Quando você coloca na primeira coisa que você vê assim, digamos, você coloca aquilo como importante instintivamente a ponto de copiar os comportamentos daquilo. Quando a Filó fala no final do episódio, chama ele de mestre, é relativamente coerente, porque ela é para ser uma cópia do Naofumi. É para ela considerar aquilo o ideal. A Filó considera o Naofumi o ideal. Pelo conceito de imprinting, ele é o modelo ideal, então aquilo precisa ser copiado. Aquele é o ser vivo ideal e aquilo precisa ser copiado. Inclusive, quando eles riem juntos nesse episódio, também é um sintoma desse imprinting. Como a Filó para ser uma cópia do Naofumi, depois do que aconteceu com ele e a Raftalia, ele virou outra pessoa. Se o anime continuar com essa questão do imprinting, a Filó vai ser um bom parâmetro para a gente falar quais são as características do Naofumi que mudaram comparativamente ao início do anime. Entendeu? Então, se forem seguir por esse caminho, é uma coisa bem interessante de se avaliar. A comparação entre o comportamento do Naofumi com a Filó, na questão da personalidade, na questão de comportamento. Só que no finalzinho, isso meio que... eu não sei se ficou deixado pra lá. Porque se era pra ser isso, o Naofumi não é uma lolizinha com fome. O Naofumi não é uma ave com fome, né? O Naofumi não tem essa personalidade. Então, até que ponto essa questão do conceito de imprinting vai ser trabalhada de fato, ou não vai ser trabalhada, só foi colocado ali na hora para mostrar que o bicho vai seguir o Naofumi, a Loli vai seguir o Naofumi, ou a Filó, ou a Firo, como vocês quiserem chamar, eu vou chamar de Filó. Quanto isso vai ser trabalhado? Eu quero saber ainda, porque se não for muito trabalhado e ela for só mais uma personagem que vai ficar atrás do Naofumi, querendo ficar com o Naofumi, eu prevejo que isso vai virar um harém. Inclusive eu queria fazer um comparativo com o Pokémon. Porque o que está acontecendo neste anime é uma coisa muito parecida com Pokémon. A gente tem um mestre, Naofumi, com os seus Pokémons, no caso agora a Raftalia e a Filó. E eles evoluem praticamente da mesma maneira que os Pokémons. Chegam a determinado nível, a gente tem as evoluções físicas, as mudanças físicas relativas ao nível. Tá? Então isso também é um paralelo com o Pokémon. E a gente tem os vilões, os personagens contrários, que no caso é o Lanceiro e a Malte ou Mine. A gente tem esses vilões que ficam tentando atrapalhar o protagonista o tempo inteiro, e aí no final do episódio se dão mal. Já é o segundo episódio que tem esse padrão, os vilões tentando fazer o protagonista se ferrar, eles se dão mal no final, e chega no final eles falam, você vai ver isso. Então é um pouco do que a Camp Rocket faz. Tenta o episódio inteiro fazer ele se ferrar, chega no final, se dá mal, vai embora. E tem até a cena do chute da Filó no Lanceiro, que é muito Pokémon, né? Que é quando a equipe Rocket voa pelos ares. Eu acho que pode ter referência sim a Pokémon desse anime, hein? Eu acho que pode ser uma boa referência sobre isso. Como eu falei, a questão do evoluir e mudar de forma, a questão do ter o inimigo que quer te ferrar o episódio inteiro e ele se dar mal no final, a questão da relação mestre e subordinados que tem em Pokémon e tem nesse anime também. Seria a marca de escravos uma Pokébola? Eu consigo fazer esse paralelo? Sim, consigo fazer sim. E é tanto essa questão de Pokémon que o sistema que eles upam é muito parecido com Pokémon, que é quando você tem uma party, você tem um Pokémon que é mais evoluído, e nível 50, 60, e você luta com Pokémons um pouco mais fortes, e os seus Pokémons daquela parte, que é do XP Share,
eles evoluem mais rápido porque estão num nível mais baixo e você está lutando com monstros mais fortes. Então isso também é bem Pokémon, tanto que ela evolui em 2 episódios pro nível 12, coisa que o próprio Naofumi demorou uma década para conseguir. Então isso também a gente pode fazer comparativos com Pokémon. Então não é uma incoerência, é mais um paralelo que você pode fazer com outros animes que tem uma perspectiva parecida de mestre e subordinado, o conceito de evolução de nível e forma, né? Aí passa tudo isso, chega a Malt lá em Lute, falando que agora quem manda lá é o Lanceiro, e que vai aumentar os impostos de maneira absurda, porque eles não conhecem ali, então eles aumentam da maneira que eles quiserem, achando que é justo. Cria um puta mal-estar, porque é óbvio que ia criar um mal-estar. Aí a Malt quer se impor à força, e óbvio que isso vai dar merda, óbvio que isso não vai dar certo. Agora, pra que ela tá fazendo isso? Por que ela tá criando esse conflito? Pra que ela tá criando esse conflito com o próprio povo? Ela quer ferrar com a rainha, porque a rainha não tá lá, e ela quer gerar um desconforto no reino a ponto de ela virar rainha? Seria isso? A única maneira lógica que eu entendo da Malt Mine se beneficiar por ferrar com as pessoas aleatoriamente e pronto. E ela usar o Lanceiro como porque é um herói, né? Ela usa ele como uma legitimidade, né, das ações dela. Para legitimizar as ações dela. Ah, não, eu estou com o herói, então eu posso fazer o que eu estou fazendo as coisas certas, mais ou menos assim. É a única coisa que eu entendo que a Malt possa estar fazendo pra querer fazer o mal aleatoriamente, assim. Aí chega a Anbu de novo, né? Chegam os ninjas do Naruto pra falar com a Malt e entregar um negócio pra ela lá. Entrega um negócio que ela fica putaça. Ela fica putaça ao ver. E a única coisa que eu entendo, aquilo pode ser 3 coisas. 1. Esse vilarejo do Naofumi. 2. Esse vilarejo é do Lanceiro. 3. A decisão de que vai ficar com o território deve ser tratada no duelo. Só uma faz sentido de fato, que é esse território do Naofumi. Se fosse do Lanceiro, ela não precisaria ficar puta, ela podia mostrar aí, olha só, aqui é nosso mesmo. Então vaza, queridão. Então não é esse território do Lanceiro. Vocês precisam duelar para definir quem vai ser o representante desse território. Não faz sentido a rainha estar se preocupando com o Shield Hero e falar para ele duelar por um lugar que ele conquistou, entre aspas, a confiança do povo. Então não faz sentido a própria Malt ficar estressada e pedir um duelo se é o que está escrito ali. Porque ela não tem por que pedir um duelo se está escrito ali. Se está escrito ali que precisa de um duelo para definir, ela não precisa pedir, ela não precisa ficar puta. Até porque ela tem confiança de que ela vai ferrar com o Shield Hero. Então, se ela tem confiança que vai ferrar com o Shield Hero, ela não precisa ficar puta e aí surgir um duelo. Então, a única coisa que pode ser é que aquela terra era do Naofumi, e aí ela não fala pro Naofumi, e aí ela toma a atitude de falar que precisa definir um duelo. Até o próprio Naofumi fala, aquele pergaminho deve ter tido alguma coisa ruim pra Mine. E aí a Raphtalia diz, então ela tá fazendo isso só pra se vingar do ódio dela do que ela viu. Se fosse isso que eles estão afirmando, de ela tá querendo se vingar por algo de ruim que ela viu, ela ainda não teria o porquê sugerir o duelo. Afinal de contas, ela estaria em posse daquele território. Ela poderia ainda assim mandar ele e se lascar. Então a única opção é que aquela terra era dele e ele não sabia. E é por isso que ela definiu o duelo. Porque seria a única maneira de ela ter de volta aquele território para ela. Entendeu? Passamos por isso, caramba, já estou falando há um bom tempo. Chega o Lanceiro falando basicamente o seguinte. Eu lembrei bastante de Herb, meu Fusca falante. Que é basicamente o seguinte, você não tem um carro de corrida, você tem um Fusca. Que é, eu tenho um dragão, você tem uma ave. Aí a gente tem a cena da equipe Rocket, que a ave chuta o Lanceiro pra longe. E aí a gente tem a questão do imprint, que eu já falei, de Naofumi se identificar com a Filó e os dois terem o mesmo comportamento naquela hora. Como previsto, a Malt vai lá e começa a querer ferrar com o Naofumi na corrida. Bota buraco, bota um monte de coisa lá, um monte de coisa no caminho pra ferrar com o Naofumi. E mesmo assim o Chocobo, no caso a Filó, vence, né? Aí a Malt insiste naquele papinho de ninguém prova, que ela já tinha falado no episódio passado, mas agora o anime coloca um novo membro na narrativa, que é a Anbu, de novo, pra falar que não, quem roubou mesmo foi a equipe do Lanceiro, então quem ganhou de fato foi o Naofumi. E é isso aí, ele que vai ficar com o território.
E tá tudo certo nessa parte, não tem problema nenhum com relação a isso. Só que novamente é o que eu falei, reforça aquela ideia de Pokémon e equipe Rocket, né? Porque já é o segundo pau que o lanceiro toma, que ele ganha de maneira suja e se ferra no final. Eu me pergunto se esse padrão vai continuar, que é o lanceiro e a Maldi querendo ferrar o Naofumi dá um jeito de ganhar a situação e ganhar pela moral, ou ganhar pela... porque alguém falou que eles ganharam. E aí o lanceiro chegar no final e falar, pera aí, eu deixei você ganhar, na próxima você vai ver. Eu me pergunto se vai continuar nisso aí, né? Vamos ver. Cenas do próximo capítulo. Passando isso, chegamos finalmente na parte final, que é como prêmio por ter protegido a cidade. O Naofumi ganha uma carroça, que vai ser puxada pela Filó, ganha um passe livre de acesso às cidades para poder atuar como mercador. E isso é interessante, porque foi colocado nesse episódio que aparentemente é comum você ter uma taxa, um pedágio de entrada e saída das cidades ou dos vilarejos. Para resolver essa situação comum, eles dão um passe vitalício de mercador pro Naofumi. Então, justo, e provavelmente isso vai ser útil de alguma maneira depois, senão não teria tanta ênfase agora. Aí a gente tem a cena da Raftalia, que na verdade é o Natsu, porque tem enjoo em meio de transporte, né? Então, assim como o Natsu, a Raftalia também tem. Eles vão dormir, chegam no lugar, param, porque a Raftalia precisa parar de ficar enjoada. Aí a Filó deita no colo do Naofumi e acorda com uma Loli. E aí eu vou chamar ela de Filoli. Aí a Filoli acorda pelada. E assim como o personagem fez, eu também fiz, e não sei o que esperar de uma Loli pelada, além de um harém. Agora a gente tem uma Loli pelada, e uma Furry tratando o Naofumi como mestre. E isso vai ser um harém, de lolis. Porque antes a Raftalia era loli, agora não é mais, mas agora, já que a Raftalia não é loli, a gente vai arranjar uma loli que é o Chocobo, que é a Filó, que agora é a Filoli. Dessa forma ela é a Filoli. E vamos ver o que esperar da Filoli. Eu posso dizer o que eu espero da Filoli. Ela vai se apaixonar pelo Naofumi, ela provavelmente vai ter ciúmes do Naofumi, assim como a própria Raftalia. Todas elas vão ter ciúmes do Naofumi, todas elas vão querer ajudar o Naofumi, e todas elas vão ser escravas do Naofumi, e todo mundo ama o Naofumi, e no final todo mundo quer dar pro Naofumi. Se não seguir esse caminho, que bom. Se seguir esse caminho, que pena. É isso, galera. Muito obrigado. Sempre lembrando que eu deixo embaixo aqui os links de tudo que tiver com relação ao anime que estou falando. Então, neste caso, são os links da Amazon para o mangá e para light novel em inglês e outras línguas, né? Porque tem outras línguas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike, porque provavelmente vão falar que eu estou falando mal de novo. Então, deixa o dislike aí, se você quiser. Mas não deixa de comentar, é importante. Outra coisa que eu queria falar é que não importa o que vai acontecer no mangá e na light novel, porque eu estou falando do anime. Eu preciso falar isso todo vídeo, aparentemente. E é isso aí, galera. Não tem muito mais o que falar. Além disso, já falei pra caralho. Muito obrigado. Valeu. Falou!